Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo da Academia Astrológica. Esse é aquele nosso vídeo especial de quinta-feira, onde eu respondo os comentários, as perguntas, sugestões e críticas que vocês fizeram no vídeo anterior. Na verdade, na semana anterior, né? Hoje eu vou responder, esse vídeo é para responder os comentários e perguntas que foram feitas no vídeo sobre o eclipse que a gente teve no signo de Virgem. E como foi um vídeo que foi muito legal, teve uma repercussão bem bacana, teve muitos comentários, não vou conseguir responder todo mundo, então eu escolhi alguns que são mais bacanas, são mais elaborados aqui para a gente poder combater. Eu estou pensando no Irã, para a gente poder conversar sobre astrologia e eu passar para vocês um pouco da minha visão e tentar trazer algum ponto de vista mais construtivo e objetivo com o uso da astrologia, saindo um pouco desse negócio de ai meu Deus, né? Essa ansiedade, o nervoso que as pessoas passam quando ouvem alguma coisa de astrologia. Vamos com calma com o andador e vamos entender como esse negócio funciona, porque a astrologia é uma coisa que é feita para ser usada. Feita não, né? É uma ferramenta que é para ser melhor utilizada em médio ou longo prazo. Sabendo como isso funciona, tendo apoio profissional, conseguindo entender quais são os conceitos, aí você consegue desenvolver ações para tirar o melhor de qualquer posição. E eu tô falando para vocês, cara, não é porque eu quero vender meu peixe para vocês, mas é qualquer posição, qualquer aspecto, qualquer trânsito tem lados positivos. Você só precisa entender como isso se aplica no seu mapa, no seu dia a dia, e descobrir aquela chavinha que você precisa virar para poder achar isso, poder usar isso com a melhor energia possível. Bacana? E para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez e está aqui me acompanhando desde o começo do vídeo, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, trabalho com terapia astrológica, sou psicanalista junguiano, sou especialista em Plutão e Casa 8, e toda segunda-feira eu publico um vídeo para conversar sobre eventos atuais e na quinta-feira eu publico um vídeo para responder os comentários que vocês fazem nos outros vídeos. Você quer saber informações conceituais astrológicas, quer aprender um pouco mais sobre astrologia, quer perguntar coisas sobre o seu mapa, quer, enfim, tirar dúvidas de astrologia, pode deixar nos comentários que eu vou ler e no próximo vídeo eu vou responder o seu comentário. Eu estou aqui acompanhado pelos meus cachorros. Aquele ali é o Scott, não dá pra ver direito. E o Gandhi tá deitado aqui atrás de mim. Então somos em 3 para tirar suas dúvidas hoje. Bacana? Quer saber como é que faz para fazer seu mapa natal, previsões, quer conhecer a terapia astrológica? Aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal tem o link para você me chamar no WhatsApp para agendar a sua sessão, saber como funciona todos os serviços, ver os valores e tirar suas dúvidas de uma forma geral. Bacana? Também tem curso de astrologia aqui no YouTube, tem a playlist curso gratuito de astrologia e também tem a área de membros que tem um curso super profundo de astrologia. Hoje tem mais de 125 aulas programadas e a ideia é até o final de 2027 ter mais de 300 aulas publicadas para você aprender a usar a astrologia da melhor forma possível. Bacana? Então, bora lá para o nosso vídeo, bora lá para os nossos comentários, eu vou tirar todas as dúvidas que vocês mandaram aqui. Ó, detalhe. Você quer deixar sua pergunta? É assim, ó. Precisa deixar nos comentários ou me mandar no WhatsApp. Dados de nascimento, dia, mês, ano, hora e cidade. Eu vou pegar esses dados aqui, eu vou pegar a sua pergunta e eu vou responder se eu achar que for bacana para eu colocar no meu vídeo, tá bom? Faz a pergunta, elabora a sua pergunta, tá? Não faz pergunta, vai dar certo, vai dar errado. Quando que eu vou casar? Quando que eu vou encontrar o amor da minha vida? Qual que é a minha missão de vida? Elabora a pergunta dentro de um tema específico e tenta evitar perguntas do tipo vai dar certo, vai dar errado, porque isso a gente não consegue ver, tá? Não dá. Depende muito da atitude de cada um. Obviamente a gente tem uma tendência ou outra, mas ter uma tendência não quer dizer certeza, beleza? Então, bora lá para nossa tela que eu vou ler aqui as perguntas e comentários que vocês fizeram. Ó, aqui a gente já começa com a pergunta da Anne, que se eu não me engano, a Anne deixou num comentário no outro vídeo falando sobre o neto dela, não é? Foi sobre o neto que você estava preocupada com as coisas que iam acontecer, o desenvolvimento dele, alguma coisa. Eu não lembro direito qual que era o contexto total, tá, Anne? Mas eu vou ver aqui se o eclipse vai afetar o mapa dele. E ela me mandou aqui os dados
de nascimento do João Pedro. Araraquara. Araraquara. Cadê? Ué? Ah, eu escrevi Araquara. Araraquara. Pronto, agora achei. Araraquara. Eu morei em Matão quando eu era criança, bebê. Acho que de 1 até 3 anos eu morei lá em Matão. Ó, o que acontece aqui, Oane? A gente tem o trânsito dos planetários acontecendo. O eclipse em Virgem, que aconteceu em 12 graus, ele pegou aqui num espaço vazio do mapa do João Pedro, tá? Agora, o eclipse lá de Aquário pegou o Sol. E o Sol é regente daqui da casa 4. Será que é isso? Deixa eu ver. A casa 5 é em Leão, casa 4 é Câncer. Tá, ó, aqui, primeiro, eu não vou dar certeza a respeito do posicionamento da casa, tá, Anne? Porque a gente precisa fazer um pequeno ajuste de horário aqui. Porque como tem, para quem está estudando astrologia, isso é interessante, ó. Se você pega um mapa que você tem casas que estão muito no final de um signo, qualquer diferença de 1 grau, né, 4 minutos, pode mudar essa casa de signo. Então precisa fazer a retificação horária. O que é? A gente tem uma técnica onde através de alguns eventos importantes da vida a gente consegue fazer um ajuste fino do horário de nascimento e aí a gente coloca essa casa no lugar certo. Pode ser num signo ou pode ser no outro, tá? Por que é importante? Que eu falo para vocês várias vezes, né? Quando você tem um efeito num ponto, ele não permanece nesse ponto só, ele vai reverberar na casa a qual esse ponto, né, esse planeta ou esse luminar, que é o Sol, é regente. Então aqui, vamos supor que esse Sol aqui é regente da casa 5. Não tenho certeza, tá? Vamos supor. Então quer dizer que o eclipse ele vai pegar o Aquário, o Sol em Aquário que está na casa... Para mim isso aqui já está na casa 11. Tá? Esse Sol aqui já é Sol de casa 11. Esse eclipse pega o Sol em Aquário de casa 11, regente da casa 5. Quer dizer, ele tem um efeito aqui e reverbera aqui. Tem 2 efeitos, né? Um efeito de eclipse de Sol de casa 11, quer dizer, a pessoa pode encontrar novos amigos, pode descobrir novos ambientes, né? Pode descobrir novas ideias, né? Se juntar com pessoas para discutir e aprender novas ideias. Isso aqui, por exemplo, quer ver? Se a pessoa entra num clube esportivo, por exemplo, né? Ou o João Pedro de repente está lá praticando algum esporte e ele entra num clube esportivo, conhece novos amigos, isso é um efeito de eclipse de casa 11. Bacana? Também pode provocar rompimento com amigos, né? Teve uma briga, né? Um desentendimento. Aí ele parou de conversar com essas pessoas e fica sozinho por um tempinho e aí depois ele descobre outras pessoas e vai se envolver com outros colegas. Esse evento aqui na casa 5, por exemplo, pode trazer novos romances. Né? Nesse exemplo de clube esportivo, pode juntar essas 2 casas. Por ser um eclipse em cima do Sol, a gente pode esperar que a vitalidade daquela pessoa passe por algumas provações. Isso quer dizer risco de vida? Não, de maneira alguma. Né? Isso quer dizer que a pessoa pode ter algumas oscilações na questão de saúde? Até pode. Pode ter alguma dificuldade de encontrar mais momentos de lazer e de sentir prazer na vida? Pode. Mas aí é o que eu falo para vocês, depende muito do contexto de cada um. Eu preciso entender melhor como que funciona a vida desse rapaz, né, do João. Entender como que ele está dentro desse contexto social, porque o contexto social ele é muito importante porque ele influencia as nossas decisões, nossos gostos, né? E ver o que está acontecendo ao redor dele e tentar identificar se ele está indo para o lado positivo ou para o lado negativo. E aí orientar ele nesse caminho. A Anne falou aqui, ela já tinha falado no outro vídeo, e ela reforçou aqui, ó, ela está muito preocupada. Você não está muito preocupada, faz o que você pode fazer melhor, Anne. Conversa com ele, esteja presente, oferece apoio, oferece a porta aberta. Agora, não fica preocupada por causa de posicionamentos astrológicos, por causa de trânsitos, porque vocês não sabem interpretar isso, vocês não sabem orientar isso, vocês ouvem as informações que são passadas por meus colegas, que são informações boas, bacanas, todo mundo tem muito fundamento por aí, tá? Hoje
A gente tem muito mais pessoas bem estudadas do que pessoas que fazem de qualquer jeito. Então a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, passam as melhores informações possíveis, mas algumas informações podem assustar porque é muito conceitual. E quando você coloca isso na vida de uma pessoa, isso pode se alterar bastante significativamente. Um exemplo eu já falei para vocês, é um exemplo meu. O ano passado eu tive um eclipse que pegou exatamente em cima do regente da minha casa 2, que é a casa de dinheiro. Eu poderia olhar para aquilo lá e falar, pelo amor de Deus, eu vou quebrar financeiramente. Só que eu fiz toda a minha lição de casa, estou no meu desenvolvimento, eu conheço o conceito, eu tomei todas as ações necessárias para o negócio fluir bem, e no final do ano passado foi o período onde eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Então, não é só negativo, a gente tem que saber usar isso. Então, a minha dica para vocês é, não fica ansioso, não fica tenso por causa de informações astrológicas. Faz a sua sessão, marca a sua conversa com o seu profissional, o seu astrólogo de confiança, que é mais conhecido como Nando. Né? Marca a sua sessão, porque isso vai ajudar você a tranquilizar, olhar para um lado mais positivo, transformar essa energia numa coisa mais produtiva, tá? Certo, Anny? Vai dar tudo certo, meu. Fica tranquilo. Uma outra pergunta interessante aqui, ó, a Lilian Soares, falando assim, ó, o que você acha que vai remexer por aqui com esses fortes posicionamentos? Ela tá com Saturno e Netuno passando pelo ascendente, e o eclipse pegou o Sol em Peixes na casa 12. Não, na casa 12 grau 14. O Sol tá em 14 graus da casa 12. Em Peixes da casa 12. E a minha Lua tá em 6 graus na casa 6 e grau 11. Pegou a Lua, não pegou o Sol, tá? O eclipse, cara, o eclipse é no ponto do eclipse. Ele não é do outro lado. Se você tem um eclipse acontecendo lá em Virgem, ele não tá afetando Peixes, ele tá afetando Virgem, tá? O eclipse é pontual, tá? Ele não tem esse espalhamento todo aí. Se você teve esse eclipse pegando a sua Lua na casa 6, se você tem o Sol em Peixes, você tem a Lua em Virgem. O que vai acontecer é que vai mexer com a estrutura emocional, vai dar uma mexida, né, na estabilidade emocional, vai mexer com o seu propósito, com a sua energia emocional que vai buscar as coisas. O que precisa tomar um pouco de cuidado, que a Lua em Virgem é foda pra isso. Opa, desculpa, não pode falar palavrão, né? Mas a Lua em Virgem, ela é muito intensa nisso, é que ela é muito tensa, né? A Lua em Virgem, ela é muito tensa, muito crítica, ela pode ser muito reativa e ela pode acabar se expressando de uma forma muito agressiva com as pessoas que estão perto, especialmente com quem trabalha com você. Porque a gente está falando de casa 6 são relações profissionais. Então a minha dica para você é terapia nela, vai meditar, vai fazer coisas de relaxamento, soltar o corpo, cuidar da saúde, atividade física, para poder descarregar essa energia emocional, porque senão vai sobrar para os outros. Essa energia de Virgem, ela é muito intensa, cara, e quando ela bate na tampa, ela explode forte, e ela pega, assim, quem tiver na frente. Certo, Lilian? Então, toma cuidado com isso aí, e as pessoas que estão perto de você, tomem mais cuidado ainda, para não cutucar a onça com vara curta. Outra pergunta aqui, só para reforçar o conceito, tá, pessoal? Aqui, ó, a Suzana falando, nascida em 5 de abril de 78, meio-dia, em Aveiro, Portugal. Como esse eclipse vai influenciar a minha vida, já que tem a Lua e o meio do céu a 18 graus de Peixes? Não, o eclipse é em Virgem. Eclipse é em Virgem, é do outro lado, não é em Peixes, é em Virgem. Eclipse é em Virgem. Eclipse é em Virgem, é antes de Libra e depois de Leão, é em Virgem. O outro lado de Peixes, não é Peixes, é Virgem. Virgem. Eu falei que é Virgem? É Virgem. Não pega ou não pega Peixes, não é assim. O que poderia ter acontecido, que não foi o caso, de ter uma lua nova em Peixes. Mas aí também depende do grau onde está para poder pegar esses posicionamentos, tá, Suzana? Então, o eclipse, ele pegou Virgem. Então, você precisa ver o que você tem em Virgem. É Virgem. Tá? É Virgem. Ó, tem uma pergunta bastante interessante aqui da Jaqueline. Jaqueline, dia 20 de setembro de... 20 de setembro de 1990, às 14 horas, tem sol de casa 9.
Cidade Pau dos Ferros. Já fiz mapa lá de gente de Pau dos Ferros, viu? Vamos ver. Ela perguntou, olha só que interessante, fugindo um pouquinho do tema do eclipse, né? Ela falou, o que eu posso dar de dica para quem tem o Júpiter em conjunção com o nó do Sul na casa 7? Ela falou que ela tem muitos problemas de relacionamento, né? Vamos ler aqui a mensagem dela, ó. No Brasil, como lidar com o nó do Sul e Júpiter na casa 7? Tenho muitos problemas nos relacionamentos amorosos. Gosto muito dos seus vídeos e acompanho sempre. Coraçãozinho para você. Muito obrigado, Jaqueline, do Pau dos Ferros. Olha só, Jaqueline, quando a gente vai falar sobre questões de relacionamento, a gente precisa pensar numa série de fatores que são importantes, inclusive pensando no histórico da sua vida, inclusive o tipo de visão que você tem, a forma como você enxerga o relacionamento de papai e mamãe, tá? Então, isso é uma coisa que é muito importante. Como que você viu nos primeiros 10 anos de vida e enxergou esse relacionamento papai e mamãe, esse casamento, se é que esse casamento existiu, se é que esse casamento estava presente, se é que o pai estava presente, se a mãe não estava. A gente tem que analisar todo esse contexto porque isso influencia diretamente na forma como a gente se conecta com outras pessoas. Quando a gente está crescendo, a gente está olhando para papai e mamãe e eles são os deuses que nos deram vida e que estão ensinando a gente a viver a vida. Se o relacionamento é turbulento, com traições, com brigas, com violência, com xingamento dos dois lados, tá? Com manipulações, chantagem, gente malvada, é muito difícil a gente olhar para aquilo ali e acreditar que a nossa vida amorosa vai ser diferente. E isso no nível inconsciente, tá? Então, quando a gente começa a analisar esses monte de coisas, a gente tem que extrapolar a questão de casa 7. Casa 7 é uma coisa fundamental. Tem Júpiter ali, ó. Você tem Júpiter, mas Júpiter está em Leão no movimento direto. É bacana, não tem problema aqui, tá? O nó do Sul, ele representa uma necessidade de solucionar questões do passado. Isso pode estar ligado com esses traumas familiares, com os problemas familiares, como especialmente a relação com o papai, mas também pode estar ligado com as suas experiências de frustração nos relacionamentos anteriores. Então, enquanto não fizer uma análise bastante profunda do que aquilo provocou, esses eventos provocaram em você ao longo da vida, e como que você está reproduzindo isso no seu dia a dia, é um pouco difícil de conseguir alterações significativas. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, a coisa é muito mais complexa do que isso. Tá? Júpiter de casa 7 pode dar vários relacionamentos, que podem ser bons, que podem ser ruins, porque uma conjunção tem os dois lados juntos. Tá? Mas o que a gente tem que levar em consideração é que a casa 7 está sendo regida por Leão, que tem como regente o Sol, que não tem aspecto. Sol de casa 8 é um Sol muito instável, é um Sol medroso. Você tem Lua em Libra, que busca muito por relacionamentos e depende de relacionamentos, né? E ainda tem aqui uma quadratura com Saturno e uma quadratura com Netuno. E isso aqui pode dar enganos, erros, ilusões, traições e coisas e tal. Então é um conjunto de informações que a gente tem que avaliar para poder entender como que funciona a sua vida amorosa, especialmente com esse Mercúrio em Virgem aqui, que não é uma posição muito bacana, e entender como que isso funciona e como que você pode identificar o que te faz mal vindo de você, que você está reproduzindo e se conectando com pessoas que não são boas. Tá? Esse é um trabalho que não é um trabalho super extenso, mas não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra, porque a gente precisa investigar, né? A gente vai conversando, a gente vai entendendo, a gente vai resgatando lá do fundo da sua mente o que foi que aconteceu com você ao longo da vida para poder ter essas experiências ruins, tá? E é o que eu falo para todas as pessoas. Não tem mapa bom, não tem mapa ruim. O que depende é a maneira como a gente se conecta com o nosso mapa, aprende sobre ele e se desenvolve nele, tá? O que não é uma coisa simples, tá, pessoal? E aqui uma coisa que quem já me acompanha há algum tempo sabe. Não adianta, se vocês não fizerem uma sessão de mapa natal com um astrólogo ao vivo, batendo papo, conversando, vocês não fizeram mapa natal, tá? Porque, ó, se eu falar para vocês, se eu ganhasse R$100, porque R$1 é pouco, eu quero R$100. Se eu ganhasse R$100 a cada vez que eu perguntasse para um cliente se ele já fez seu mapa, e ele disse que sim, e a resposta dele disse que sim, porque ele já pegou mapa de internet, eu tava trilionário, porque isso não é fazer mapa, galera. Isso não é fazer mapa natal.
você precisa de um profissional. Os textos que se pega na internet são textos que são bons, são conceituais, são corretos, mas eles podem... É muito difícil eles se aplicarem na vida individual, porque você precisa ter o seu contexto de experiência. Se você não tem isso, você está aprendendo astrologia, você não está aprendendo sobre você, tá? Por isso que eu sempre falo, vocês têm que fazer, pelo menos, no mínimo, uma sessão de previsões, ou de mapa natal, ou de terapia astrológica, para poder começar a entender o mapa. Fazer mapa por escrito não é fazer mapa. Tem uma outra aqui que é super legal aqui, ó. Esse FR Dericoperna. Esse nosso amigo aqui. O FR Dericoperna. Olha só. Nando, eu só quero saber o que Plutão na casa 9 significa sinteticamente e generalizando mesmo. Cara, eu não sei fazer isso. Amigo, de verdade, eu não sei fazer isso. O que eu vou fazer para você é o seguinte, ó. Eu vou falar para você. Você vai vir aqui no YouTube da Academia Astrológica, certo? Vai lá no YouTube da Academia Astrológica. Entra aqui em Playlists. E você vem aqui, ó, em série exclusiva de Plutão, Coragem e Renascimento. E aí você vai procurar aqui, ó, Plutão de casa 9. Tem um videozinho de 15 minutos. Eu sugiro que você assista esse vídeo e esses 2 primeiros vídeos aqui, tá? Isso aqui vai poder ajudar você a ter uma ideia sintética, resumida, conceitual do que Plutão de casa 9 pode influenciar na vida de uma pessoa, ou seja, na sua pessoa. Porém, saiba que existem várias formas de expressão diferentes que dependem do contexto de vida. Vocês vão ficar de saco cheio de ouvir isso, de ouvirem isso de mim. Mas é verdade, cara. É verdade. A astrologia é conceitual aplicado ao subjetivo, ao contextual de individual, cara. É assim que funciona. Eu não tenho como falar para vocês que isso funciona desse jeito e você vai lá e, nossa, identifiquei na minha vida, resolveu a parada. Não, porque o mapa é um contexto enorme de coisas, né? Eu gravei agora há pouco uma aula sobre interpretação de mapa. E uma das coisas que eu falei, bem no começo da aula, foi: eu não consigo, para mim, eu sou incapaz hoje de escolher um começo de mapa. Quando eu vou fazer mapa com alguém, eu sempre falo, ó, minhas leituras de mapa não tem roteiro. Eu, sei lá, por onde você quer começar? Aí a pessoa fala um pedaço lá, ou eu falo, escolhe aí. Porque não tem, para mim, mapa não tem começo, meio e fim. Eu não vou começar pelo Sol e ir para a Lua, passar para o ascendente, ir casa por casa. Para mim isso não faz sentido porque tudo se influencia e se mistura o tempo todo. Então um Plutão de casa 9, ele pode ter um tipo de influência se pegar a Lua, se pegar o Sol, se pegar Mercúrio, se não pegar ninguém, se tiver interceptado, se tiver... Não sei. Tem várias expressões diferentes, tá? Então eu não consigo nem generalizar um negócio desse, tá bom? O Frederico Perna, acho que é isso, né? Frederico Perna. Vai lá ver aquele vídeo que eu tenho certeza que você vai pelo menos conseguir ter algumas ideias. Ó, outra pergunta muito legal da Fernanda. Fernanda, eu lembro de você. Eu lembro do que você comentou. Ela deu o mapa dela aqui, né? E falando assim, ó, que ela tem Saturno, que está em 11 graus de Virgem, na casa 8. Também tem o Nó do Norte em 24 graus de Virgem. Estou com os trânsitos de Plutão passando no meu ascendente e o Saturno e provavelmente o Netuno também entrando na casa 3. Por favor, me ajude a entender o que Saturno e Plutão quer que eu me transforme. Como mencionei em outro vídeo sobre o eclipse solar, o Aquário trouxe uma ruptura no meu casamento de 26 anos. Bom, mais uma vez, né, eu sinto muito pelo seu rompimento, eu sei como se separar assim, é uma coisa que é muito difícil. Mas eu não sei no que ela quer que você se transforme. Você precisa se perguntar seriamente, Fernanda. Seriamente, marca uma sessão de terapia astrológica, que aí a gente vai conseguir analisar isso. Mas para um pouquinho, de verdade. Se você tem um trânsito de Plutão no seu ascendente, vamos ver? Vou pôr aqui no mapa dela na tela para a gente ver juntos. Peraí. Vamos lá. Fernanda. Ô Fernanda, 5 de novembro de 1978, não tem horário de verão, às 12h20, na cidade de Goianésia. Essa é nova para mim.
Goianésia de Goiás. Aqui. Pronto. Cadê a bagaça? Aqui. Vamos ver. Então, olha só, tá vendo? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo quando eu falo para vocês que vocês não sabem o que vocês estão falando de astrologia? Vocês não têm ideia. Olha só, a Fernanda falou assim, ó. Olha só o que ela falou. Aqui, ó. Cadê? O trânsito de Plutão no meu ascendente em Aquário e Saturno em Áries na casa 3. Olha só aqui, ó. Olha isso aqui, galera. O Plutão tá em 4 graus de Aquário, meu. O ascendente dela aqui, ó, eu chutaria que esse ascendente aqui é 19 graus, tá? Ou talvez 17 aqui. E o Saturno em Áries estão no meio da casa 2, ó. A casa 3 começa aqui, ó, 15 graus de Áries. Fernanda, nenhum dos dois está fazendo o que você está falando. Nenhum dos dois. A não ser que você use um sistema de casas diferentes, que cada casa começa no 0 grau de cada signo, aí beleza. Não é a minha especialidade, eu não sei trabalhar com esse tipo de casa. No meu sistema de casas, isso está muito longe de ser verdade. Tá? Então, a ansiedade, o nervosismo com essas coisas podem fazer com que vocês pensem em situações que não tem nada a ver com a realidade, pelo menos do meu ponto de vista. Tá? Tem técnicas e técnicas diferentes. Ó, por exemplo, o Plutão só está fazendo aspecto positivo. O Netuno fazendo aspecto positivo. O Urano, o trânsito de Urano no final do signo de Touro, pegando ali, ó, aqui em cima, ó, o que ele está fazendo? Ó? Ele está fazendo uma oposição com Marte, está pegando esse Marte aqui, e o Mercúrio. Tá? Isso aqui é uma oposição que está começando agora. O que provavelmente você viveu é que quando o Urano transitou no finalzinho do signo de Touro, ele fez oposição com o Urano e fez uma oposição com o Sol. Isso sim faz a vida virar de ponta cabeça. A meia vida de Urano, né? Urano dá a volta inteira no zodíaco em 84 anos, aproximadamente. Quando ele chega na metade, nos 42, ele causa um chacoalhão gigantesco em todas as áreas, tá? A gente passa por um processo muito forte de percepção que a gente está na metade da vida. Tudo que a gente trouxe, o que a gente construiu até aqui, serviu para chegar até aqui. E daqui para frente, não serve mais. Tem que ter outra coisa. Tem que ter outra coisa se desenvolvendo, tá? Então, Fernanda, não é nenhum desses dois aí. Tá? Provavelmente esse Urano aqui. Teve o eclipse em Virgem que pegou na entrada da sua casa 8, pegou esse Saturno. O eclipse do final do ano vai pegar a sua casa 7 lá em Leão. Então, são outros fatores, tá? Tem outras coisas. E além disso, ainda tem outras técnicas, tá? Quando a gente vai fazer previsões, a gente tem que ver as secundárias, tem que ver as primárias, tem que ver a revolução solar, tem que ver um monte de coisas, tá? Não leva em consideração só um ponto ou outro. Então, você pode estar passando por uma fase de transição importante? Acredito que sim. E precisa fazer uma análise específica. Aí o meu ponto, como eu estava dizendo, para um pouquinho e pega um caderno, põe ali na sua frente e escreve de verdade, assim, escreve mesmo, o que não está funcionando na minha vida. Aí você faz uma lista do que não está funcionando. Dentro dessa lista, você pega cada pergunta e você vai se perguntar quanto de responsabilidade minha existe dentro desse resultado negativo. E, não me vem com resposta de, eu não tenho responsabilidade em nada. Não, tem sim. A gente sempre tem 100% de responsabilidade em todas as coisas que acontecem pra gente. Eu sei que tem coisas que são muito radicais, muito drásticas, que tá bom, pode ser que seja coisa de espiritualidade, pode ser coisa do acaso, destino, né? Mas muitas das coisas normais que a gente vive no dia a dia tem responsabilidade externa, obviamente, mas a responsabilidade é nossa. Então, o que é que você pode melhorar dentro do seu contexto de vida para evoluir dentro desses pontos e se tornar o que você quer, o que você pode se tornar? A metade da vida, essa meia vida de Urano, é um ponto fantástico para a gente dar a grande volta por cima, tá? Então, minha sugestão para você é faça uma sessão de terapia astrológica comigo, que a gente vai conversar bastante a fundo sobre isso. Outra pergunta legal aqui, um comentário interessante da Valéria aqui, Valéria Monteiro. Nando, sou leonina de casa 12, do dia 12 de agosto, que vai ter um eclipse solar
bem nesse dia, foi o que ela comentou aqui logo na sequência. Ela tem ascendente em Virgem, eu também. Vênus e Mercúrio também em Virgem na casa 12. Aí eu já começo a desconfiar. Será que você sabe se é casa 12 mesmo ou não? Será que você não está achando que pode ser que esteja no ascendente? Né? Essas coisas a gente tem que sempre verificar. Vênus chega mais perto do grau do ascendente. Estou sentindo tudo e passei por dores nas articulações. Travei no ano novo. Aff, Maria, bem no ano novo. Estou sem direcionamento, fazendo um curso online, mas perdeu a graça. Me ajuda a olhar para a direção certa. Ajudo, mas eu preciso dos dados do seu mapa e eu preciso conversar com você. Tá? A gente tem que entender como que essas coisas se operam. Quando a gente tem posicionamentos de casa 12, vamos supor que ela acertou ali, que ela tem Sol de casa 12, Vênus e Mercúrio de casa 12. Mercúrio é regente do ascendente que está na casa 12. Tá? Quando você tem um excesso de informações de casa 12, a tendência é a gente se sentir perdido e desorientado com muita frequência ao longo da vida. O que ajuda a gente a conseguir encontrar um caminho e se orientar de uma forma positiva é se conectar com a espiritualidade, com a arte, com a intuição, a meditação, contemplação da natureza, tudo que é mais sutil, tudo que desenvolve a sua percepção e a sua conexão interior é super importante, porque através dessa conexão interior é que você vai ter insights, através de insights, de visões, de percepções, de sonhos, né? Inclusive, se você tem todo esse monte de posicionamento, provavelmente você tem sonhos bastante intensos, e dentro desses sonhos tem contextos simbólicos bastante interessantes para a gente poder dar andamento no seu dia a dia, inclusive, para quem não sabe, falei no começo do vídeo, mas eu sou psicanalista junguiano e Jung trabalha muito com simbologia dos sonhos, então eu trabalho com essa tradução dos sonhos, né? Mais uma vez, se eu ganhasse R$100 para cada vez que uma pessoa me dissesse meus sonhos não tem nem pé nem cabeça. Não, tem sim. Todo sonho tem pé e cabeça, e tronco, e outras coisas esquisitas. É que você não entende o que simboliza aquelas coisas dentro da sua vida. Você precisa de alguém que entenda e faça essa tradução para você. Tá? Nenhum sonho é desprovido de significado, mesmo que seja um significado mais mundano. Então, Fernanda, vem conversar comigo, vamos fazer uma sessão, a gente vai sentar, você vai me explicar as coisas que estão acontecendo, a gente vai pensar em soluções e você vai conseguir orientar a sua vida para o lugar mais positivo, tá bom? Mas precisa fazer um trabalho junto. Esse trabalho, assim, essas perguntas acabam tendo respostas um tanto quanto vagas, né? Porque eu preciso entender como que você se conecta com isso. Ó, vou responder aqui a pergunta, o comentário da Tatiana. Ela nasceu dia 15/3/1989, às 20h30, em Campos, do Rio. Agora para achar Campos, né? Porque tem um zilhão de cidades aqui, Campos, Rio. Tá, então o que ela está dizendo aqui? Ó? Ela gostaria de saber se esse trânsito de Saturno por Áries na casa 6 pode impactar negativamente a minha saúde. Falou que teve um problema em 2021, um câncer no intestino, foi bastante grave e tal. Tati, é o seguinte, ó. Olha, assim, essa coisa é um pouquinho delicada pra gente falar, porque assim, na verdade, eu entendo algumas coisas de astrologia, mas eu não sou médico. Então eu não tenho como te dar orientações bastante específicas para isso. O que eu posso te dizer é que existem alguns sinais de que você precisa sim prestar atenção na saúde, o que não quer dizer, isso não implica no retorno de nada, tá? Isso não implica que você vai ter de novo um problema. O que a gente pode perceber, ó, Saturno entrando na casa 6, eu tenho um Urano que vai conectar com o regente da casa 6, e eu tenho um Júpiter que está em conjunção com a sua Lua, que rege toda a nossa parte digestiva, tá? Esse ciclo de informações, outra coisa me chamou a atenção, foi esse Plutão aqui, ó. Isso aqui é que te deu problema de intestino. Isso aqui, tá? Como eu falei para vocês, vocês já ouviram eu falar. Sou especialista de Plutão em casa 8, tá? Plutão ascendente em Escorpião e Plutão no ascendente, isso aqui tem condições psicológicas bastante poderosas, bastante intensas, que aconteceram aqui
Quando a gente tem planetas muito perto do ascendente, isso aqui provavelmente indica alguma experiência no nascimento que foi difícil. Isso tem uma série de repercussões psicológicas, energéticas, que podem influenciar o bem-estar do corpo. Isso é uma condição que vem de muito, 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 muito antes de começar a ter consciência de como as coisas são, tá? Então, essa passagem aqui, essas passagens que eu apontei, podem ser grandes fatores de alterações significativas dentro da sua qualidade de saúde, o que pode ser muito positivo, tá? Um Saturno entrando na casa 6, ele não é necessariamente um problema, ele pode apresentar um problema, ele pode trazer uma condição, tá? Mas ele não é obrigado a fazer isso, principalmente se você estiver fazendo a lição de casa. Saturno é disciplina, casa 6 é cuidado com a saúde. Se você muda o seu contexto de vida, se você se torna uma pessoa mais disciplinada, você melhora a sua qualidade de comida, de alimentação, você melhora a sua qualidade de sono, você entra na atividade física, você faz todos os exames, você vai no médico, toma o remédio direitinho, você faz tudo o que precisa fazer, a possibilidade de você ter uma grandíssima evolução física e de saúde é maravilhoso, porque o Saturno é um planeta de competência. Isso pode fazer com que as coisas fiquem muito mais amplas. Ainda assim, Tati, tem coisas que fogem do nosso controle, né? A gente tem que olhar para a sua vida, entender como as coisas são. Algumas coisas a gente não consegue prever, a gente não consegue saber o que vai acontecer. Eu gostaria muito de poder te ajudar, para isso que eu precisava entender qual que é o seu contexto de vida, mas o que me preocupa, o que me chamou a atenção imediatamente, não foi imediatamente, foi um pouquinho depois, mas o que me chamou a atenção foi isso aqui. Isso aqui, para mim, é muito mais importante do que isso. Isso aqui é um fator no cálculo. Isso aqui pode ser a razão do cálculo. Tá? Efeitos emocionais são muito intensos com um ascendente em Escorpião em conjunção com Plutão. Isso aqui é uma coisa que precisa pensar. Isso aqui é uma coisa que precisa ser investigada. Isso aqui precisa de terapia. Isso aqui precisa de investigações profundas e mergulhos dentro da sua existência para a gente poder desvendar o que é que acontece com você além do fisiológico. Tem outras coisas aí atrás. Então, manda mensagem para mim. Vamos conversar. Tenho certeza que eu posso, pelo menos, desanuviar um pouquinho a sua mente aí desses problemas que você pode estar vivendo. Ó, comentário aqui da Letícia. Nando, sou de blá blá blá, meu retorno de Saturno está chegando e tenho o Saturno na casa 8. Confesso que depois de ver os seus vídeos fiquei com um pouco de medo do que pode vir a acontecer nesse retorno. Por quê? Por que você ficou com medo se eu sempre falo características positivas e características negativas? Eu sempre falo dos dois, gente. Sempre, sempre. Eu sempre falo, não se prenda no negativo. Olha para o positivo, faz a lição de casa. O retorno de Saturno assuma responsabilidades pela sua maturação, pela sua maturidade, pela sua evolução. Transforme em você o que precisa ser transformado, evolua, né? Se você tem o Saturno de casa 8, a gente não sabe muito bem o que é que pode acontecer, porque a casa 8 fala sobre transformações, mas ela não fala sobre transformações onde. O fato de você ter Saturno ali ajuda, porque a gente vai falar, ó, você vai passar por um retorno de Saturno, que é uma divisão de águas, onde você sai da vida jovem e vai para a vida adulta através de uma experiência importante com a característica de Saturno, que pode estar vinculada com a característica de transformação interna e também apoiado, ou isso pode estar representado nas casas que Saturno rege. Então vê no seu mapa onde está o Saturno não, onde está o Capricórnio e onde está o Aquário. Esses dois setores provavelmente estão vinculados com essa sua experiência de transformação. Aí ela fala assim, ó, poderia dar uma olhada no meu mapa e ver se pode acontecer algo de muito catastrófico. Gente, quantas vezes eu falei para vocês que não dá para saber disso, cara. Não tem como saber esse tipo de coisa. Se você pensar, nossa, a pessoa está passando com um trânsito de Plutão
na casa 8, bem na entrada da casa 8, em conjunção com o Sol, a pessoa vai morrer. E aí, daqui 5 anos, a pessoa está viva ainda. Não é desse jeito. Ó, presta atenção no negócio. Se eu conseguisse, se eu ou qualquer outro astrólogo conseguisse olhar e ter certeza de alguma coisa que vai acontecer ou não, se é catastrófico, se é extremamente positivo, pergunta se algum de nós ia passar alguma dificuldade financeira, se a gente ia ter algum problema de relacionamento, se a gente ia ter algum problema de saúde, ou eu ia perder algum voo. Nunca, nunca. Então, desencanem dessa história de saber certeza, catastrófico, eu tenho medo. Você tem que estar ligada, você tem que aprender com esse conceito, você tem que desenvolver o seu interior, mas não busquem por certezas absolutas. Inclusive, eu falo para vocês agora aqui, ó, desconfiem de pessoas que afirmem que sabem exatamente o que vai acontecer com vocês, porque não dá para saber. Não tem como saber. Exatamente não tem como saber. Então a pessoa tem muita certeza das coisas e fala que vai acontecer isso aqui é terrível, você vai ganhar muito dinheiro, ó, você vai casar, hein, vai ser feliz para sempre. É mentira. É mentira. Não dá para saber esse tipo de coisa. Então se você passa por atendimento com qualquer pessoa que seja, que ela fala para você que ela tem certeza do que vai acontecer, eu falaria, beleza, valeu, bacana. As ferramentas holísticas, eu não gosto de colocar astrologia nisso, mas vou colocar por bem do argumento, elas são ferramentas de apoio, não de tomada de decisão, e não de certeza, não de preocupação e alívio, mas é de compreensão do momento e utilização disso para crescimento, tá? Então, Letícia, fica tranquila, Letícia, faz sua parte, vem fazer sua sessão comigo, assiste os vídeos sobre retorno de Saturno aqui no canal, você vai ver que tem muita coisa bacana que pode acontecer. Da minha cabeça rápida aqui, veio uma cliente minha que eu tive, nós estamos em 2026, foi 2022 e 2023, ela passou pelo retorno de Saturno dela. A empresa dela estava num estado médio, teve um baita de um sucesso, ela casou e teve filho, tudo no intervalo de retorno de Saturno. E isso é um exemplo de vários casos de sucesso, tá? Então, não fica tranquila, não fica tensa não. Vamos fazer uma sessão para pensar aí nesse seu retorno de Saturno, tá? Ó, mais uma aqui, ó, Sandra, ó. Nando, sou de 10 de setembro de 71, meia-noite e meia, São Paulo. Estou acompanhando muitos astrólogos falando que quem é do signo de Virgem ou Peixes irão sofrer muito com esse eclipse. Por quê? Por que diabos a gente tem que sofrer por causa de um eclipse? Não tem que sofrer. O eclipse ele pode ser um problema, mas ele pode ser uma evolução. Olha, gente, mais uma vez, ó, um exemplo meu. Eu tenho ascendente em Virgem. Olha, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu tenho ascendente em Virgem. Ano passado, os 2 eclipses pegaram em cima do meu ascendente. Sabe o que aconteceu? Eu passei um ano inteiro com dificuldades físicas. Passei um ano inteiro com bastante dificuldade física. Mas eu trabalhei pra caramba, ganhei um monte de dinheiro e ainda me tornei pai. Casei ainda por... Entende? Não foi um efeito só do eclipse, mas o eclipse pegando no ascendente, a maneira como eu me conecto com o mundo, passou por uma mudança absurdamente profunda e próspera. Então, para que você está sofrendo com o eclipse? O eclipse pode ser muito positivo. Então larga a mão de ficar ouvindo astrólogo apocalíptico, que todo vídeo, tem um cara famoso aí, que todo vídeo, o mundo vai acabar agora, o mundo vai acabar amanhã, alguma coisa muito perigosa tá para acontecer, todo vídeo tem um negócio desse. Eu não sei como que vocês aguentam assistir esse tipo de coisa, cara, de verdade, eu não entendo, cara, como vocês conseguem ver. Eu tenho Virgem em algumas casas do mapa, como assim? Virgem só pode estar em uma ou duas, no máximo. Tento não me aterrorizar, porque sinto que é um pouco de exagero. Sim, é muito. Mas, como confio em você, quero ouvi-lo. Se realmente esse eclipse vai me derrubar. Não vai. Não vai. E se você já está falando assim, que se você é duro na queda, melhor ainda, cara. Confia. Usa essa energia como propulsora e não como detonadora, cara. Vamos mudar, gente, aqui, ó. Se você acompanha a astrologia, você está curtindo a coisa do canal, comenta, divide, compartilha, fala, meu, o Nando é um cara que tem uma visão diferente, que vai ajudar a gente a olhar para um lugar melhor, porque todo mundo é muito apocalíptico nesse mundo, cara, pelo amor de Deus. Eu sei que está caindo um mundo lá no Oriente Médio, eu entendo isso,
mas desde quando não tá? Vamos cuidar da nossa vida, né? Por isso que eu falo pouco de astrologia mundial. Eu praticamente não falo nada, porque o que me importa é a nossa vida aqui, ó, no dia a dia. Mesmo que tenha uma repercussão com as coisas que podem acontecer lá em cima, a gente tem que cuidar do nosso dia a dia. E ó, galera, a última aqui que eu vou responder, tá? Porque foi para vocês, são muitos comentários, não dá para atender todo mundo, mas todo mundo que assistiu o vídeo pode ficar à vontade para me mandar mensagem para marcar uma sessão, tá? Eu sei que todo mundo quer uma resposta, que quer saber, que estava esperando aí para assistir a resposta da pergunta, mas realmente assim, eu fazer 1 hora de vídeo respondendo comentários é bastante exigente, né? Toma muito do meu tempo. E eu tô aqui para atender vocês, tá? Então, se vocês querem fazer uma sessão, pode ficar à vontade para me mandar mensagem. Vou responder aqui a Isabel. Ela nasceu 6 de setembro de 67, às 5 horas da manhã, em Franca. Tem vários planetas no signo de Virgem, provavelmente também tem ali, se ela nasceu 6 de setembro, tem Sol, tem Mercúrio, tem Urano, tem Plutão. Esse eclipse cai em cima do meu Sol de casa 1 e tem o Saturno em Áries na casa 8. Como me preparar para a revolução de Saturno? Quer dizer, você vai entrar no segundo retorno de Saturno, né? Eu não sei se você chegou a ver, Isa, tem o vídeo sobre retorno de Saturno, tá? Eu fiz um vídeo especial sobre retorno de Saturno na semana passada, que tá lá explicado bonitinho como que funciona, o que a gente vai enxergar no segundo retorno de Saturno, que inicia o terceiro ciclo de Saturno na vida, tá? É um ciclo de evolução, é um ciclo de crescimento que você precisa entender como que funciona toda a dinâmica do seu futuro. Como que você quer construir os seus próximos 30 anos. Normalmente é uma fase de aposentadoria, de queda de força física, de menos disposição, mas nem por isso você vai se desanimar, porque falam que a terceira é a melhor idade, né? Então ali você vai programar como que você vai aproveitar todos os dias da sua vida como você não aproveitou até agora. Então pode ser uma fase muito rica, muito intensa, muito cheia de experiências maravilhosas para você gravar na sua mente o que é esse mundo maravilhoso aqui, que um dia a gente vai embora e você pode levar as melhores lembranças que você pode, as melhores lembranças dessa sua experiência de vida aqui. Certo? Bom, galera, é o seguinte, esse foi o vídeo sobre respostas do eclipse, os comentários do eclipse. Teve hoje, eu tô gravando hoje, segunda-feira, dia 9, eu publiquei agora de noite um vídeo sobre Júpiter. Vai lá, publica sua pergunta, seu comentário, sua sugestão, que eu vou responder no vídeo da semana que vem, beleza? Beijo pra vocês, até o próximo.